A partir de agora, você ouve Notícias da Cidade. Apresentação, Ailton Santana. Participação, Tom Lopes. Notícias da Cidade. A sua revista de rádio. Notícias da Cidade. Jornalismo sério, dinâmico e atualizado. A Constrói Materiais de Construção dá de 10. Promoção Constrói é 10. A cada mês do ano, a Constrói Materiais de Construção coloca 10 produtos diferentes em promoção. Informe-se com os nossos vendedores sobre a lista com os 10 produtos que estão em promoção esse mês. Economize na hora de executar a sua obra. E para completar, a Constrói apresenta uma linha super variada de cerâmicas com preços a partir de R$10 o metro. Constrói Materiais de Construção. Rua João Cordeiro, na divisa dos bairros Campo e São João Batista. Turmalina. Mais uma vez, bom dia, amigos da Rádio Cidade FM. Bom dia, Tom. Bom dia para você que acompanha com a gente as principais notícias da semana através da Rádio Cidade, sempre aos domingos, aqui pelo Jornal Notícias da Cidade. Notícias da Cidade. Notícias da Cidade. No programa de hoje, a participação do atual presidente da Câmara, vereador Vicente Chevrolet. O Vicente vai falar sobre os momentos que a Câmara viveu ao longo desse período em que ele esteve à frente do Legislativo e também sobre a posse do novo presidente que acontecerá no dia 5 de janeiro. Presidente, bom dia. Bom dia, Ailton. Bom dia os ouvintes da Rádio Cidade, enfim, a população do município de Turmalina. Quero desejar aos ouvintes da Rádio Cidade um feliz Natal e um 2015 cheio de saúde, alegria e paz, e que Deus proteja todos os turmalinenses, ouvintes da Rádio Cidade. Notícias da Cidade. Notícias da Cidade. Brasil. Veículos terão novas placas a partir de 2016. O Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, regulamentou o novo sistema de placas que o Brasil terá em comum com os países do Mercosul a partir de 2016. Todos os veículos 0 quilômetros comprados a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2016 terá que adotar o modelo. O fundo será branco, com uma faixa azul na parte de cima. Haverá o símbolo do Mercosul à esquerda, seguido do nome do país e da bandeira. No caso das motocicletas, as medidas são 20 centímetros e 17 centímetros, com o mesmo design e 3 letras na linha superior e 3 números e 1 letra na inferior. Continua obrigatório o uso de 2 placas nos carros e veículos pesados e apenas a traseira em motos, ciclomotores e carretas. Os carros que forem emplacados até o final de 2015, no entanto, precisarão trocar a placa se mudarem de município ou categoria. Cada estado terá permissão para liberar a nova placa antes de 2016, mas não poderá obrigar os motoristas a trocá-las. A decisão pela patente única foi aprovada em outubro durante reunião dos representantes do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela em Buenos Aires. Na Argentina, o novo sistema começa no próximo ano. E como ficam as placas vermelhas e oficiais? Em todos os veículos, a placa terá fundo branco e tarja azul superior. O tipo de uso de cada modelo será diferenciado pela cor dos 7 caracteres, ou seja, pelas cores das letras e dos números nas placas. Carros particulares vão usar preto e os comerciais o vermelho. Veículos oficiais vão utilizar caracteres azuis e os especiais, no caso montadoras, modelos experimentais e oficinas, o verde. A frota de representação diplomática e os consulados será identificado pelo dourado e os carros de coleção vão ostentar o cinza prateado. No Brasil foi adotado o modelo que terá uma tira holográfica à esquerda, ao lado um código bidimensional com a identificação do fabricante, a data de fabricação e o serial da placa. No lado direito, será colocada a bandeira da unidade da federação com o brasão do município de registro do veículo.
Apesar da maior sofisticação do novo modelo, o Denatran garante que o preço do emplacamento não deve mudar substancialmente. Em Minas Gerais, o custo do primeiro emplacamento é de R$ 129,27. Em Minas Gerais, as fábricas vendem as placas cinzas refletivas por preços entre R$ 70 e o máximo estabelecido, que é R$ 150, com direito à livre concorrência. Com os novos detalhes, dificilmente o custo de produção será inferior. A resolução número 510/2014 do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada no dia 27 de novembro e já está em vigor. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Agora vamos a Brasília falar com a repórter Emily Almeida. Câmara analisa a criação de Sistema Único de Segurança Pública. Proposta foi aprovada pela Comissão de Educação e vai integrar o Programa Nacional de Segurança Pública. O texto ainda será analisado por outras 3 comissões. Falando de Brasília, da Rádio Câmara, repórter Emily Almeida. Projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara. A proposta vai integrar o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, o PRONASSE, e ainda vai ser analisada por mais 3 comissões. A matéria proposta pelo Poder Executivo estabelece os princípios, as diretrizes e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança do país, bem como a proteção aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, a promoção da cidadania e da dignidade do cidadão, a resolução pacífica de conflitos, o uso proporcional da força, a eficiência na prevenção e a repressão das infrações penais, a eficiência nas ações de prevenção e redução de desastres e a participação comunitária. Também articula as ações da área de segurança pública e da justiça criminal em âmbito federal, estadual e municipal, sem, entretanto, ferir a autonomia de órgãos federados ou das polícias militar e civil. Na visão do relator, deputado Arthur Bruno, do PT do Ceará, a proposta vai institucionalizar uma demanda já apresentada pela sociedade. Todos os candidatos à presidência da República, nesse ano eleitoral, trataram dessa questão, ou seja, trataram na necessidade de priorização da segurança pública. E, de certa forma, quase todos eles também trataram de que segurança pública não pode ser apenas uma responsabilidade dos estados, como hoje a nossa Constituição coloca. De certa forma, algumas experiências já ocorreram, a experiência da Copa do Mundo, por exemplo, onde houve uma integração muito forte da União, do Estado e do município, e isso deverá ser institucionalizado através dessa lei. A Comissão de Educação acrescentou ao texto a proposta do ex-deputado Raul Jugman, que formaliza um ciclo básico comum para a formação de todos os profissionais de polícia do país, por meio da criação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional e da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. O deputado Arthur Bruno destaca como um avanço na proposta a formação para os profissionais da área e também a definição do que seja segurança cidadã. Trata muito fortemente da questão da formação dos profissionais da segurança pública e coloca também uma série de ações, uma série de artigos voltados sobretudo para a chamada segurança cidadã. Então, o cidadão ele passa a ter um atendimento que se refere à segurança pública no município, e aí entra, por exemplo, a questão das guardas municipais. No Estado, nós temos
um aperfeiçoamento dessa interação ou integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e a união com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. No texto aprovado pela comissão, os corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal também fazem parte da prestação da segurança pública. O relator também acrescentou aos objetivos da segurança cidadã a prevenção das calamidades, além da prevenção da violência e da criminalidade prevista no texto original. O projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública ainda tem que passar por mais 3 comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Emily Almeida. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Itamarandiba. Natal é marcado por pancadaria entre jovens. Uma confusão generalizada envolvendo um grupo de jovens acabou com a diversão de turistas que se deslocaram nesta quinta-feira, dia 25, para a Cachoeira do Capanga, a cerca de 10 quilômetros do distrito de Santa Joana, município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. A briga começou por volta das 17 horas, quando um rapaz residente no distrito de Santa Joana acusou um outro que estava no grupo de ter furtado uma carteira de um outro rapaz residente no bairro São Geraldo, em Itamarandiba. Pelo menos 20 jovens se envolveram na briga. Em um determinado momento, o jovem que estava sendo agredido foi arrastado para as margens do rio Itamarandiba e atingido com chutes e golpes de capacete. As agressões continuaram em uma colina próxima aos 2 bares existentes no local, onde um dos envolvidos se armou com um pedaço de madeira. O rapaz agredido caiu no chão e foi novamente chutado. Ele ficou com o rosto completamente ensanguentado. Em seguida, apareceram 2 jovens montados em uma moto com uma placa de Curvelo e tentaram invadir o bar, onde o jovem que estava sendo perseguido se refugiou. A dona do bar tentou acalmar a situação, que ficou tensa. Não havia segurança na área e a polícia não foi acionada. Pelo menos 200 pessoas presenciaram a confusão, mas ninguém quis se envolver. Os turistas acabaram abandonando o local. As informações foram publicadas pelo jornal Gazeta de Araçuaí. Notícias da cidade. 87,9. Notícias da cidade. Apresentação Ailton Santana. Agora vamos novamente a Brasília. Projeto sobre tempo de caminhoneiros ao volante aguarda análise da Câmara. A proposta sugere que motorista profissional aumente o tempo máximo ao volante, sem descanso, de 4 para 5 horas e meia. Detalhes com Carla Alessandra. Um dos projetos que está pronto para análise pelo plenário da Câmara dos Deputados prevê alterações na legislação atual que regulamenta a profissão de motorista. As alterações atingiram especialmente caminhoneiros que passam longos períodos ao volante. A proposta já foi aprovada nas comissões e teve seu substitutivo proferido no plenário, onde recebeu 4 emendas que ainda precisam ser analisadas. O substitutivo, de autoria do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, inclui parágrafo ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho para permitir que o motorista profissional aumente o tempo máximo ao volante sem descanso de 4 para 5 horas e meia. A CLT prevê descanso mínimo de 1 hora a cada 6 trabalhadas e permite no máximo a realização de 2 horas extras, mas a proposta flexibiliza esses horários para que o motorista chegue em algum local onde terá segurança e poderá repousar. O relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, explicou que pela legislação vigente, a jornada do motorista é definida por acordo coletivo, mas em geral é de 6 horas, podendo se prolongar esse período por mais 2 horas. A proposta em análise prevê em casos excepcionais o aumento desse limite para garantir a segurança dos motoristas. Um grande questionamento por parte de vários transportadores é a questão dos pontos de parada. O Brasil precisa avançar na questão de infraestrutura para que o caminhoneiro consiga cumprir a lei. Hoje o que nós temos na prática são motoristas rodando aí tempos muito maior do que esse. Então está sendo tratada essa possibilidade de forma excepcional, ter até 4 horas extras.
A proposta prevê também a realização de exames toxicológicos para os motoristas profissionais. Uma das emendas apresentadas em plenário prevê que esses exames sejam realizados em laboratórios com certificado de qualidade e credenciados pelo CONTRAN. Já outra emenda determina que o valor das tarifas de pedágio nas rodovias municipais e estaduais não seja maior que as praticadas nas rodovias federais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandro. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Turmalina, Dani Moraes na festa do Cruzeiro. O que não falta é título para os torcedores mineiros comemorarem. Após emendar 2 no Brasileirão em sequência 2013 e 2014, o Cruzeiro Esporte Clube ainda continua levando alegria para os corações da torcida cruzeirense. Não em forma de gols, mas de festa. Como aconteceu com o Clube Celeste durante esses 2 anos, a cantora Dani Moraes se apresenta novamente no palco da festa que está sendo preparada pelos cruzeirenses. Para completar a programação, foi agendada uma carreata saindo do bairro São João Batista em direção à Praça da Matriz, local onde a festa para comemorar os títulos do Cruzeiro em 2014 acontece. Em entrevista para o portal Lancinete, Dani Moraes falou sobre a sua relação com Turmalina. Ela disse que tem prazer de participar da festa, que é sempre muito bacana. Ela se sente lisonjeada por ser convidada novamente e diz que o seu elo com Turmalina começou pela música e agora se estende através do esporte. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador. Já a festa do Galo leva a banda Tia Anastácia para a Praça da Matriz. O assunto, que vem sendo amplamente compartilhado nas redes sociais de forma extraoficial, foi oficializado depois que o próprio vocalista do Tia Anastácia, o Podé, gravou um convite em vídeo com uma mensagem voltada principalmente para os torcedores do Clube Atlético Mineiro em Turmalina. O vídeo já ganhou efeito viral na rede. A festa para comemorar a boa temporada em 2014, que resultou inclusive na conquista da Copa do Brasil, já tem data e local para acontecer. Será no dia 3 de janeiro, na Praça da Matriz. Uma boa pedida para o primeiro final de semana do novo ano que se aproxima. E durante uma das edições do Festur, eu tive a oportunidade de conviver com os caras do Tia Anastácia durante os minutos que antecederam o show em Turmalina. Além da boa impressão e do carinho pelo público turmalinense que entrava e saía do camarim da banda, o Tia Anastácia colocou toda a essência do rock and roll no palco do Festival da Canção, quando a banda esteve em Turmalina. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Agora vamos a Brasília com Antônio Carlos Silva. Plenário da Câmara é palco de despedidas. Saem do parlamento deputados experientes como o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e Inocêncio Oliveira. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Apresentação: Antônio Carlos Silva. Fatos e Opiniões tem destacado ao longo do ano os principais debates sobre temas e votações importantes para o país. Mas neste fim de legislatura e num ano eleitoral, o plenário também foi palco de despedidas. Parlamentares que saem da Câmara porque se elegeram para outros cargos, não se candidataram, não se reelegeram
ou não ganharam a disputa. Entre os que saem do parlamento estão os de maiores mandatos, como o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, há 44 anos na casa. Deputado do PMDB do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves disputou o governo do seu estado e sai da casa depois de 11 mandatos, com o reconhecimento dos parlamentares como líder do PT, Vicentinho. Certamente esta Câmara vai ter o antes do deputado Henrique Eduardo Alves, sobretudo na presidência, e o depois. Muitas coisas Vossa Excelência se comprometeu a fazer e foram cumpridas aqui. Está deixando uma carreira brilhante, de muito respeito. Eu tenho certeza absoluta que onde Vossa Excelência estiver, como diz uma música da Igreja Católica, que a música diz o seguinte: sempre fica um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas. Então, pelas coisas boas que Vossa Excelência fez aqui neste parlamento e por essa despedida, meus parabéns. O líder do PSC, André Moura, reconhece o trabalho do presidente da Câmara para a sociedade. Vossa Excelência tem nesse parlamento uma história de luta, uma história de palavra, uma história de lealdade. Lealdade com a Câmara Federal, lealdade com o Brasil, lealdade com a sociedade brasileira. A sua história é uma história que orgulha muito a todos nós. Aqui eu vi um presidente respeitar a sociedade brasileira e buscaram aqui nesta casa a melhoria da qualidade de vida, não é, do seu segmento e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, fala da contribuição para a Frente Parlamentar da Agricultura. A gente sabe tantas conquistas nós tivemos e, principalmente, acho que um assunto que vai ficar marcado é nosso Código Florestal. Discurso que naquela tribuna Vossa Excelência fez. A gente sabe todos os parlamentares que trabalharam aquele tema, mas certamente Vossa Excelência, como líder do PMDB, foi muito importante para que nós pudéssemos ter a aprovação dessa nova lei ambiental. Então, os nossos agradecimentos em nome da Frente Parlamentar da Agricultura. Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, destaca o papel do presidente da Câmara para a construção da democracia. Os embates, os combates, tudo isso faz parte da democracia que Vossa Excelência ajudou a construir. Você faz parte da história do Brasil. O Brasil, junto com Vossa Excelência, ajudou a construir essa democracia que nós estamos amadurecendo. Eu quero, sinceramente, agradecer a Vossa Excelência em nome de tantos que já passou por aqui, em nome da bancada do PSDB, desejar muita sorte. Os amigos que ajudou a te eleger, tanto do PSDB, tanto da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigado, deputado Henrique Alves, que Deus te abençoe na sua caminhada. João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, fala do compromisso com a pauta das mulheres. O presidente Henrique Eduardo Alves, ele teve uma ousadia, a santa ousadia daqueles que no cotidiano da vida sabem que tem que tomar decisões significativas. E o presidente Henrique Eduardo Alves, ao assumir a presidência desta casa, propôs e aprovou a secretaria da Câmara, que inclui das mulheres, para construir a coordenadoria da bancada feminina e a procuradoria da mulher. Deputado Henrique Eduardo Alves, deputados e deputadas, esta é uma decisão absolutamente inusitada nos parlamentos do mundo. Era uma forma também de comprometer os deputados, de comprometer as deputadas com a pauta das mulheres, que não é das mulheres, mas é da democracia brasileira. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, aponta Henrique Eduardo Alves como referência na política. Parabenizar Vossa Excelência pela sua vida pública, que não se encerra na noite de hoje. Apenas Vossa Excelência, que desde 1971 representa o povo do Rio Grande do Norte como representante do nosso Estado, ocupando uma cadeira na Câmara Federal, irá galgar novos desafios. Desafios esses que virão, todos nós já sabemos, não sou eu que irei aqui declarar, mas Vossa Excelência é um nome nacional, é uma referência da política brasileira, é uma pessoa que tem muito a contribuir pelo nosso Estado, pelo Rio Grande do Norte e pelo Brasil. Outro parlamentar que deixa a Câmara é o deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco. Ele também foi presidente da Casa e não concorreu às eleições de outubro. Ele deixa o parlamento depois de 10 mandatos, numa despedida solene e com familiares.
Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, lembra o trabalho de Inocêncio Oliveira nos momentos delicados da política nacional. Sei, deputado, o quanto é difícil para Vossa Excelência, que durante toda uma vida auxiliou a construção desse poder e foi peça fundamental para que nos momentos mais delicados tivesse Vossa Excelência à frente aqui, ou da liderança ou da presidência da Câmara dos Deputados, e podendo fazer com que esse poder mantivesse altivo e continuasse sempre dominante nos momentos mais delicados da política nacional. O currículo de Vossa Excelência estimula os jovens a entrarem na política nacional. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, destacou o apoio que Inocêncio Oliveira deu aos iniciantes na política. Só temos como homenageá-lo em nome da democracia, em nome do nosso partido, e homenagear e agradecer pessoalmente o caminho aberto por Vossa Excelência aqui para quem está chegando, o novato, o inexperiente, aquele que chega para aprender. E Vossa Excelência não só ensina, como nos permite transitar e trafegar com o espaço aberto, sem bloqueio, sem parede, sem muros, possibilitando a nossa atuação em nome daqueles que nos elegeram. José Guimarães, do PT do Ceará, fala das decisões de Inocêncio Oliveira para preservar o parlamento. O vosso legado, deputado Inocêncio, está inscrito neste parlamento e neste plenário. As pessoas, muitas vezes, saem dos espaços, mas os seus legados e o seu legado continuará vivo aqui no parlamento brasileiro. Correto, regimentalista, nos momentos de crise, dos grandes enfrentamentos, dos grandes debates, Vossa Excelência, em muitos momentos, estava aqui para arbitrar o melhor encaminhamento, o melhor caminho para preservar o parlamento brasileiro. Portanto, o seu exemplo, isso é bom para a política. Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, fala da atuação de Inocêncio Oliveira ao longo dos mandatos. Na história que seus netos vão levar, não resumir ou não falar numa vida pública apenas como 10 ou 40 anos de mandato. E poder fazer a referência de que seu avô participou da votação da lei da anistia política. E poder fazer a referência de que seu avô tem o nome na Constituição de 1988. De dizer que seu avô participou do momento de decidir sobre eleições diretas que o povo clamava na rua, de poder ter participado de momentos históricos da vida brasileira ao longo desse período e tendo sido, do ponto de vista premiado e coroado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Turmalina, hospital realiza Semana da Imunização. O Hospital São Vicente de Paulo promoveu nos dias 15 e 16, 17 e 18 de dezembro a 4ª Semana de Humanização com o tema Seja um Amigo do Hospital São Vicente. Eu amo, eu cuido. O evento foi organizado pelo Grupo de Humanização do Hospital e Direção, apoiado por voluntários e pelo Sicob. Os voluntários, conhecidos por amigos do hospital, realizaram atividades terapêuticas, massagens, manicure, pedicure e cabelo em pacientes internados e funcionários. A semana de atividades foi encerrada na última quinta-feira, dia 18, no Salão da Conferência São Vicente de Paulo, com a presença de aproximadamente 60 pessoas, entre funcionários, pacientes e convidados. Na oportunidade, palestras foram realizadas. A primeira sobre a importância do trabalho seguro com o Leomar Gonçalves, funcionário do hospital, seguida por uma palestra motivacional com a psicóloga Adna Godinho.
Após as palestras, os vicentinos da Conferência São Vicente e o médico Dr. Hugo Jansen Lopes foram homenageados pelos relevantes serviços prestados. Notícias da cidade. 87,9. Notícias da cidade. Apresentação Ailton Santana. E em 30 segundos nós vamos receber aqui no programa o presidente da Câmara Municipal de Turmalina, vereador Vicente Chevrolet, do PMDB. Notícias da cidade. A sua revista de rádio. Notícias da cidade. Olha, foi uma benção, porque no domingo o povo não perde o seu jornal. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Domingo, 11 da manhã. Eu tô ouvindo a sua rádio aí, aqui também, viu? E a cidade aí, Cláudia? Como é que é a cidade? Chupinguá é uma cidadezinha muito pequena, a faixa dos 8 mil habitantes, né? Mas... Todo o Brasil tá ligado na cidade. E nós estamos recebendo aqui na Rádio Cidade FM, no Jornal Notícias da Cidade, a visita ilustre do presidente da Câmara Municipal de Turmalina, vereador Vicente Chevrolet, do PMDB. Presidente da Câmara até o dia 5 de janeiro. Chevrolet, bem-vindo, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia para você. Bom dia, Ailton. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cidade. Enfim, a população do município de Turmalina. Quero desejar aos ouvintes da Rádio Cidade um Feliz Natal e um 2015 cheio de saúde, alegria e paz. E que Deus proteja todos turmalinenses, ouvintes da Rádio Cidade, um 2015 cheio de saúde e alegria. E, enfim, a população em geral de Turmalina. Vicente, você já é um vereador experiente, já não é a primeira vez que você está como vereador na Câmara. Esse ano durante esses 2 anos, você teve essa experiência aí como presidente da Câmara. O que você poderia destacar para a gente sobre os trabalhos que foram realizados na sua gestão como presidente? O que você poderia pontuar para a gente ao longo desse período que você esteve à frente da Câmara? Bom, Ailton, primeira coisa, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os funcionários dessa casa, da Câmara Municipal de Turmalina, aonde que eu aprendi muito com os funcionários, que uma coisa que eu aprendi na vida, a gente nunca encerra a aprendizagem. Aprendi muito. Agora, se vocês aprenderam comigo, eu não sei, mas que eu aprendi com os meus funcionários da Câmara Municipal, aprendi. Viu? Gostaria de cumprimentar, parabenizar os vereadores pelo trabalho que foi feito nesse decorrer do meu mandato, os 2 anos de mandato. Foi uma experiência muito grande que eu tive. Nunca tinha passado por essa casa, tinha passado como vereador, mas como presidente foi a primeira vez. Sim. Fiz o que eu pude fazer, o que estava no meu alcance eu fiz, atendi o que eu pude atender, não deixei de atender vereador nenhum naquilo que eu podia atender, eu não deixei de atender, não teve dificuldade comigo, nenhum vereador, para mim não teve vereador de oposição nem de situação, todos eu atendi da melhor forma possível, Ailton. Vicente, você falou sobre trabalhos na Câmara, inclusive a gente percebeu que na última reunião foi feita uma parte ali onde foi feita uma inauguração de algumas obras que você realizou na Câmara, algumas mudanças que você fez. Você poderia destacar, pontuar isso para a gente? Eu tenho um prazer muito grande estar colocando para o pessoal de Turmalina, muitos que talvez não tenham conhecimento do que foi feito naquela casa, mas eu fiz uma reforma. Primeiramente, eu fiz uma pintura, depois fiz a reforma da entrada da Câmara, dando acesso o cadeirante naquela casa. Sim. Que não tinha o acesso. Hoje tem uma rampa, não é uma rampa das melhores, porque o prédio não oferecia condição e eu não podia fazer eu tinha que obedecer aquilo que já estava construído. Mas da melhor forma possível eu fiz uma rampa para poder atender o pessoal, deu uma melhorada na frente, consegui, Ailton, pôr naquela casa ali, comprar as cadeiras para os ouvintes lá o pessoal que assiste lá no plenário, deu uma melhorada no plenário, deu uma melhorada, enfim, em várias coisas lá dentro da casa. Consegui comprar um carro aonde que atendeu todos os vereadores, atendeu a população em geral. Inclusive, Ailton, eu fiz uma coisa que talvez nem era
nem é de obrigação da Câmara fazer. Mas eu acho que a Câmara tem a obrigação de fazer tudo o que tiver no alcance. Porque quando fala que a Câmara tem um carro ou dois, eu tenho 2 carros lá hoje. Nós atendemos muito na área de saúde. Atendemos muito mesmo. O carro atendeu a muita gente que precisava ser atendido, sem discriminação a ninguém. Todos os vereadores que pediam para mim, para poder atender uma pessoa que era amigo, ou que era alguém que precisava, que procurava o vereador, não tinha discriminação. Podia ser vereador de oposição ou situação, nunca teve isso comigo. Eu trabalhei para poder atender a população de Turmalina. O carro rodou muito, atendeu muito o pessoal do município. Isso foi um trabalho. Deixei a casa pronta para poder andar para frente. Viu, Ailton? Viu? Vicente, você permanece como chefe do Legislativo Municipal até o dia 5 de janeiro agora. A partir do dia 5 assume uma nova mesa diretora, comandada pelo vereador Noraldino Gonçalves, que já é seu companheiro de longas datas. O que você espera dessa nova mesa, dessa nova gestão à frente da Câmara Municipal? Eu nem só espero, como tenho certeza que o Noraldino também vai fazer um belíssimo trabalho. Porque conheço o Noraldino há muitos anos, é uma pessoa que trabalha sem discriminação nenhuma, trabalha para o bem de todos, e tenho certeza que ele vai fazer da melhor forma possível. Noraldino é uma pessoa que, meu amigo, também tem essa passagem agora, foi eleito para ser o novo presidente daquela casa, e tenho certeza que ele vai fazer um belíssimo trabalho, porque Turmalina precisa de alguém que trabalhe da melhor forma possível, pensando no futuro e no crescimento de Turmalina, e ninguém melhor do que a Câmara Municipal para trabalhar para o bem do povo de Turmalina. Vicente, assim que você chegou aqui no estúdio, você até comentou com a gente sobre 2 questões muito importantes, que é educação e saúde, e pelos seus discursos no plenário da Câmara, a gente percebe também que você tem uma preocupação muito grande com esses 2 itens. E você nos adiantou também que, recentemente, você esteve com o deputado Ivaí Nogueira, juntamente com o ex-prefeito Zailson, em Belo Horizonte, falando, inclusive, sobre saúde. O que você poderia destacar para a gente, primeiro sobre saúde, depois sobre educação? Ailton, é uma preocupação muito grande que eu tenho em respeito da saúde. Nós tivemos com o deputado Ivaí Nogueira, agora no início do mês, eu, Zailson, Noraldino e o presidente do PMDB, o Marco, tivemos com o deputado Ivaí Nogueira, deputado que tem trabalhado muito para Turmalina, não desfazendo dos outros que também têm trabalhado, mas é um deputado que tem sido amigo nosso e amigo da população de Turmalina. Inclusive, eu estive conversando com ele. Quando eu abracei a campanha do governador eleito Pimentel, eu abracei num programa de governo que ele estava passando pela televisão. Inclusive, encontrei com ele em Minas Novas e falei com ele, tem tudo para você ganhar a eleição, e se você ganhar a eleição, você vai cumprir aquele programa que você está falando de saúde em Minas Gerais. Porque a saúde é uma grande arrancada do futuro, porque sem saúde ninguém não é nada. A primeira base da pessoa é a saúde. Sem saúde você não tem jeito de estudar, não tem jeito de trabalhar, não tem jeito de fazer nada. Então a saúde é a base primeira da população. Inclusive gostaria de cumprimentar também os médicos da nossa cidade, do hospital, que têm prestado um serviço importante, enfim, para a nossa população, que eu tenho certeza que a população de Turmalina ela é bem servida pelos nossos médicos, porque eu tenho certeza que tem outra cidade que é pior que a Turmalina, apesar que ninguém consegue fazer tudo o que precisa. Mas essa semana mesmo eu estive no hospital com um amigo meu lá, de vereador de Castratiba, ele fez uma cirurgia, começou lá, teve um probleminha de saúde e conseguiu fazer uma cirurgia. Então é o seguinte, a gente vê a forma que Turmalina nós temos os nossos profissionais na área de saúde. Felizmente nós temos... falta muita coisa ainda, mas o trabalho nosso é para isso. Inclusive, eu votei no governador Pimentel para poder ver se ele realiza aquilo que foi falado. Um centro de saúde, menos de 80 quilômetros, um raio de 80 quilômetros, para poder sair daqui direto para Belo Horizonte. Lembrei na hora, Ailton, quando ele falou isso, quando foi o programa dele, que eu cobrei dele em Minas Novas, que se ele ganhasse, que ele ia fazer, e ele falou, se eu ganhar, eu vou cumprir.
Então, quando eu lembrei que nós temos que viajar 200 quilômetros para ir em Diamantina, uma cidade onde é que atende nós, mas nós temos que viajar 200 quilômetros. E hoje Diamantina não aguenta atender mais o que está atendendo na região. Precisa desafogar Diamantina com o Centro Regional de Saúde, que é para criar ele de 80 quilômetros para dentro, que é um raio de 80 quilômetros, onde é que atende 8, 10 cidades. Isso em Minas Gerais vai ser uma arrancada violenta na saúde. Acredito que ele vai ser uma pessoa que vai cumprir. Que eu tive com o deputado Ivair Nogueira, nós tivemos agora no início do mês, igual eu te falei, com nós 4, eu, Noraldino, Zailson e o presidente do PMDB, para poder falar com o deputado, para imediato que o governador tomar posse, marcar audiência para nós, porque nós precisamos de colocar essa saúde mais em ordem, porque eu tenho certeza que, se ele fazer aquilo que ele prometeu, é o cara que vai começar a mudar a cara da saúde em Minas Gerais também. Viu, Ailton? E nós estamos recebendo aqui na Rádio Cidade FM, no Jornal Notícias da Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Turmalina, vereador Vicente Chevrolet, do PMDB. Voltaremos em 2 minutos. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Dicas de saúde. Você já sabe, água parada e limpa é maternidade de mosquito. E para acabar com a dengue, a gente tem que impedir o nascimento do mosquito. Por isso, nada de água parada em garrafas, vasos, chachins e pneus velhos. Faça a sua parte. Na sua casa, só você pode acabar com a dengue. Saúde. Prevenção é a solução. O mosquito da dengue é menor que um pernilongo e menor que uma muriçoca. Ele é escuro, rajadinho de branco e nasce onde tem água parada. Por isso, não deixe a água, mesmo se for limpa, acumulada. A gente tem que acabar com esse mal pela raiz. Saúde. Prevenção é a solução. Notícias da cidade. 87,9. Notícias da cidade. Apresentação Ailton Santana. A Constrói Materiais de Construção dá de 10. Promoção Constrói é 10. A cada mês do ano, a Constrói Materiais de Construção coloca 10 produtos diferentes em promoção. Informe-se com os nossos vendedores sobre a lista com os 10 produtos que estão em promoção esse mês. Economize na hora de executar a sua obra. E para completar, a Constrói apresenta uma linha super variada de cerâmicas com preços a partir de R$10 o metro. Constrói Materiais de Construção. Rua João Cordeiro, na divisa dos bairros Campo e São João Batista. Turmalina. Notícias da cidade. Notícias da cidade. E nós estamos de volta aqui pela Rádio Cidade FM, no Jornal Notícias da Cidade, com o presidente da Câmara Municipal de Turmalina, vereador Vicente Chevrolet. No bloco anterior, Vicente, nós falamos sobre saúde e você ficou de falar para a gente sobre educação. Sua visão sobre educação no momento, o que você poderia dizer para os ouvintes da Rádio Cidade sobre esse tema tão polêmico e tão importante que é a educação? Ailton, eu vejo a educação como um pontapé inicial também da região. A dificuldade que nós temos hoje na região, Ailton, é para nossos filhos, ou nossos amigos, ou nossos netos, fazer uma faculdade federal. Nós estamos caminhando para poder ter uma federal aqui em Capelinha, aonde que eu vejo que a região vai dar uma melhorada muito grande, porque nós temos aqui num raio de, talvez, de uns 50 quilômetros, 80 quilômetros, 50, 80 quilômetros, aí tem várias cidades que os filhos vão poder estudar lá em Capelinha e dormir na sua casa. Isso é um grande avanço na educação, porque eu sei a dificuldade que é para poder estudar um filho fora. Sair daqui para Montes Claros, Belo Horizonte, entendeu? E se tiver aqui uma faculdade federal, tenho certeza que vai ter vários cursos e nós vamos batalhar para conseguir os cursos superiores para poder nós ter a nossa população aqui estudando da melhor forma possível para poder atender o nosso povo da nossa região. Que a nossa região falta mão de obra, que falta educação também, viu? Você falou sobre saúde, sobre educação, e um dos temas também que eu sei que você sempre destaca, Vicente, inclusive nos seus discursos, é a questão do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento de uma forma particular sobre Turmalina, que tem um perfil um pouco diferenciado das cidades da região, até porque nós temos vocação para a indústria.
Você acabou de citar para a gente aqui agora sobre uma questão do distrito industrial, uma novidade que pode estar surgindo aí nos próximos anos. Do que se trata, afinal de contas? Ailton, a primeira coisa, eu gostaria de parabenizar os empresários de Turmalina pela nossa geração de emprego. A cidade do Porto de Turmalina, cidade hoje de em torno de 20 mil habitantes, que nós hoje não temos desemprego. Até tem algum desemprego, mas talvez é em uma área que a pessoa talvez nem quer mais o serviço, entendeu? Mas hoje tem a cidade que tem gerado muito emprego e tem atendido muita gente da região, nem só de Turmalina. Muita gente da região está vindo para Turmalina para poder caçar o seu sustento, porque aqui hoje é uma cidade que gera emprego, por causa do nosso distrito industrial, que tem gerado muito emprego. E eu estou vendo, Ailton, o nosso distrito industrial é a preocupação nossa dos vereadores lá na Câmara, nós já temos conversado com isso. Nós hoje temos uma região que está faltando energia. Nós estamos sentindo que para poder crescer, precisa de energia para poder crescer, que senão nós não conseguimos mais, porque nós já chegou no teto máximo de energia na nossa região. Eu sei a dificuldade que está atravessando as empresas, inclusive nós, lá, o pessoal da Cerâmica Turmalina, onde é que eu sou um dos sócios, a dificuldade nós temos sobre energia. Nós pagamos muito caro e não tem energia ainda. Então, o que nós precisamos, Ailton, para poder ajudar a alavancar o progresso de Turmalina, o desenvolvimento, é de uma subestação de energia naquele distrito industrial, aonde que nós vamos correr atrás e batalhar atrás do governador, da CEMIG, aonde que precisar de ir para poder buscar esse desenvolvimento, nós vamos buscar, porque sem energia nós não vamos chegar em canto nenhum mais. Nós já chegou no teto máximo e nós precisamos de crescer. Para crescer precisa ter energia. Só a minha preocupação, a preocupação dos nossos vereadores e a preocupação do prefeito também. Nós já estivemos conversando com isso. Ok. Nós recebemos, então, aqui a visita do presidente da Câmara Municipal de Turmalina, vereador Vicente Chevrolet. Vicente, muito obrigado pela sua participação, pela sua visita aqui à rádio. E o espaço aí fica para as suas considerações finais. Gostaria de parabenizar você pelo trabalho, parabenizar o meu amigo Tom pelo trabalho que tem sido feito também pela Rádio Cidade, fazendo aquilo que ele gosta, não é isso? Cumprimentar também, parabenizar o prefeito e sua equipe pela administração, que tem feito tudo aquilo que pode ser feito, não deixou de fazer o que precisa, o que pode ser feito, ele tem feito. Agora, tem dificuldade, porque as prefeituras estão atravessando dificuldade, mas eu tenho certeza que está fazendo o melhor para o povo. Muito obrigado e que Deus proteja cada um de vocês e que Turmalina continua nos trilhos do desenvolvimento, que é o que o povo turmalinense precisa. Notícias da cidade. Notícias da cidade. No dia 5 de janeiro, a Câmara Municipal de Turmalina se reúne novamente para a cerimônia de posse do novo presidente eleito, Noraldino Gonçalves, do Democratas. No seu primeiro discurso como presidente eleito, o vereador falou em aproximar ainda mais o legislativo do cidadão turmalinense. Há 31 anos atrás, Vicente Chevrolet, a gente formava uma chapa, assim como Arlen, Petrone e Zé Geraldo formou, para marcar a nossa posição, a nossa proposta. E 31 anos depois, eu tenho a oportunidade de acabar de ser eleito presidente. É possível que nessa distância toda eu sonhei muito. Muitas ideias tive para Turmalina, muitas vontades. E quando eu anunciava o encerramento da minha carreira política, passei 4 anos anunciando. De coração, era uma decisão tomada. E na última hora, por não ter coragem de negar um apelo, me tornei candidato. E aí eu pude ver com muita clareza que Deus decide o nosso destino. E foi por Deus que eu retornei a essa casa. E voltei
para o 3º mandato de vereador. E pela primeira vez, a convite de Vossa Excelência Vicente Chevrolet, eu compus a mesa. Pela primeira vez, eu tive a oportunidade de participar da mesa diretora. E hoje, eu não tenho como não me sentir emocionado. E quero aqui agradecer a todos os senhores vereadores que depositaram essa confiança em mim. E de uma maneira especial, quero agradecer a Quincas, 2 candidatos em condição de vencer a eleição, e abriram mão para me dar essa oportunidade de dirigir essa casa. E agora quero dizer ao povo de Turmalina que haveremos de começar a escrever uma nova história a partir de 1º de janeiro. Tenho conversado muito com os colegas vereadores. Tenho conversado muito com o presidente e com o secretário, com o presidente Vicente Chevrolet e com o secretário Roberto Mira. Que o momento exige de nós uma nova postura. E é preciso essa instituição se colocar de uma forma arrojada diante das necessidades e dos interesses da população. E o meu compromisso é de levar essa instituição aos 4 cantos do município. Vamos aproximar de todas as instituições desse município. Vamos levar a todos que essa casa tem uma proposta, que essa casa tem o que defender e que essa casa, sobretudo, precisa e vai representar em altura a vontade, o anseio e as necessidades da população. Então, Quincas e Kelsim, por força maior, não está aqui. A nossa missão, Quincas, é grande. No momento que Turmalina passa por diversas carências de lideranças, de posições claras. E é aí que é preciso de nós. Todos nós. Precisamos abrir as portas dessa casa. E quero pedir aqui os nossos assessores, não só os vereadores, mas os nossos assessores, que a partir de 1º de janeiro haveremos de abrir as portas de uma forma diferente e dizer à população que aqui estaremos para atendê-los, que aqui estaremos para defendê-los, que aqui estaremos para cumprir o nosso dever institucional, o dever de Câmara Municipal. Quero finalizar aqui pedindo a Deus que dê a saúde, a força e a inteligência, que nos capacita em altura de não decepcionar a população. Finalizo aqui, mais uma vez, agradecendo de coração a todos os senhores que me depositaram essa confiança. E disse ao Zé Geraldo, antes da votação, que a gente comemora a democracia. Porque no tempo que eu disputei, Ale, não foi nessa convivência pacífica, respeitosa, que vamos encerrar aqui a eleição e vamos continuar trabalhando juntos por Turmalina. E não te desejo que espera 31 anos, que tenha a oportunidade mais rápida do que eu. Muito obrigado. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Projeto prevê cadastramento biométrico de beneficiários de programas sociais do governo. Segundo o Tribunal de Contas da União, de 1,6 milhão de benefícios analisados, 400 mil foram pagos irregularmente. Detalhes com Pedro Campos. Projeto de lei obriga que beneficiários de programas sociais mantidos pelo governo federal tenham CPF e cadastro biométrico. Segundo o Tribunal de Contas da União, de 1 milhão e 600 mil benefícios analisados, 400 mil foram pagos irregularmente.
O autor do projeto, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende uma fiscalização ampla de programas como Bolsa Família e benefícios de prestação continuada. Em entrevista ao programa Com a Palavra, no último dia 4, ele disse considerar os atuais mecanismos de verificação insuficientes, dada a importância do assunto. O que nós queremos é fazer com que haja um procedimento de auditoria, um procedimento de verificação que é equivalente àquele do processo que identifica o eleitor. Sabe que nas próximas eleições todos nós teremos que votar também biometricamente. Nas eleições todos nós temos que estar cadastrados lá com o nosso CPF e apresentar o nosso título de eleitor. Então não é razoável que um processo de transferência direta, ou seja, dinheiro que vai de um brasileiro para o outro brasileiro, não tenha o mesmo sistema de verificação e o mesmo sistema de auditoria que tem o sistema de votação, o sistema eleitoral. Na opinião do deputado Cibá Machado, do PT do Acre, a medida é oportuna e vai ajudar na diminuição das fraudes. Para os benefícios sociais públicos, vide aí Bolsa Família e tantos outros benefícios, seria muito importante que qualquer cidadão beneficiário disso possa também ter o seu cadastro através do sistema biométrico, porque ele evita fraude, aí se evita uma série de duplicidades de pessoas não membros, não aceitas pelo sistema, de na hora de apresentar a sua digital poder ser identificada de imediato. No último dia 2, o relator na Comissão de Seguridade Social, deputado José Linhares, do PP do Ceará, deu parecer favorável ao projeto. Se aprovado, segue para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Pedro Campos. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Você está acompanhando aqui pela Rádio Cidade FM o Notícias da Cidade, a sua revista de rádio. Um resumo das principais notícias da semana. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Senai Turmalina entrega certificados para mais 2 turmas. Na noite da última terça-feira, dia 23, o auditório Adair Bonifácio Maciel recebeu convidados, familiares e alunos dos cursos de aprendizagem industrial em marcenaria e processos administrativos do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial com sede em Turmalina. O órgão, que funciona em parceria com a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, já formou mais de 1.000 alunos desde o início das suas atividades. Participaram da cerimônia a gerente da Unidade Regional do Senai, Etelvina Andrade Câmara, paraninfos, professores e diversas autoridades convidadas. Para ilustrar o momento, no final do cerimonial foi lida uma mensagem do suíço Jean Piaget, que afirma que a educação precisa, acima de tudo, desenvolver o potencial de criação das pessoas. Segundo ele, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo a que ela se propõe. Para mais informações sobre Turmalina e região, acesse www.radioturmalina.com.br na internet. Na página da emissora, você encontra vídeos, notícias e uma programação musical com base no pop rock e na música popular brasileira. Além das músicas, você ouve boletins jornalísticos a cada meia hora de programação. E aqui pela Rádio Cidade FM termina mais uma edição do Notícias da Cidade. O programa número 341 é o último do ano de 2014. Boas festas para você! E nós nos encontraremos novamente no próximo domingo, dia 4 de janeiro de 2015, com novas informações sobre o que acontece na sua cidade. Fique ligado, paz e boa semana para você. E vem aí o programa Saudade Não Tem Idade.